Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, o versículo 1. Fica com a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos ler também Atos, capítulo 7, a partir do versículo 2. Eu vou ler aqui o livro de Atos. Se você puder acompanhar a leitura, os meninos colocarem aqui a versão King James atualizada, que é uma versão que eu gosto muito de usar. Diante disso, declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: sai da tua terra e da comunidade dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Após a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela, Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia, prometeu que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele, a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. E Deus lhe falou desta forma: teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Contudo, eu punirei a nação a quem servireis como escravos, e depois disso saireis livres dali e me adorareis neste lugar. E assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por esse motivo, Abraão gerou a Isaque e o circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Amém? Nós vamos falar sobre a eleição de Abraão. A gente prega muito sobre Abraão, vários aspectos da vida de Abraão, e hoje nós vamos falar sobre a escolha de Abraão. O que você pensa sobre a escolha de Abraão? Qual foi o motivo de Deus ter escolhido Abraão? Por que Deus olha para um homem que está lá na Mesopotâmia, em Ur, um homem aparentemente sem nenhuma diferença dos seus pares, um homem que vive numa nação pagã, numa nação idólatra, dentro de uma casa idólatra? E por que Deus olha para todas as pessoas da terra e Deus escolhe Abraão? O que chamou a atenção de Deus na vida de Abraão? Por que Deus escolheu Abraão? Sabe, queridos, eu sempre me pergunto por que Deus escolheu a minha família, a minha mãe. A minha mãe é filha de uma família numerosa. Meu avô teve 21 filhos. Meu avô se casou a primeira vez, teve 4 filhos, e depois ele ficou viúvo e se casou com a minha avó materna e teve 17 filhos com ela. 21 filhos, criados no temor do Senhor, mas uma família idólatra, que se reunia anualmente para fazer uma festa de idolatria, onde toda a comunidade daquele local se reunia naquela fazenda para comemorar uma festa aos santos reis. E dentro de uma família tão numerosa, Deus escolheu a minha mãe para fazer dela uma mulher de Deus, e para isso Deus a separou da família. E eu sempre perguntei: Senhor, por que o Senhor separou minha mãe? Por que não uma das minhas tias? Eu tenho muita admiração pela família da minha mãe, uma família muito educada, uma família muito unida, uma família com muitos valores, uma família tradicional mineira. Meu avô era um mineiro daqueles tradicionalzão mesmo, lá de Araxá, Minas Gerais. Minha avó também, né? Por incrível que pareça, os meus avós são da mesma cidade que os pais do meu marido, são lá de Araxá. E por que Deus escolheu entre 21 filhos, Deus escolheu a minha mãe? Será que foi um sorteio? Vou fazer um sorteio aqui entre esses 21 e vou escolher um. Será que naquela época Deus fez um sorteio e resolveu escolher Abraão entre tantos? Na própria casa dele, ele tinha mais 2 irmãos, por que não um outro? Qual a diferença entre Abraão e os seus irmãos? Qual a diferença entre Abraão e o seu próprio pai? Qual a diferença entre Abraão e os outros homens da sua geração? Por que essa escolha, né?
Sabe, queridos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus se manifesta a nós fazendo escolha, escolhendo pessoas para serem instrumentos, escolhendo pessoas para desenvolver um propósito. Será que você não foi escolhido para desenvolver um grande propósito no reino de Deus? Olha o que diz Atos capítulo 13, versículo 17, fala sobre a eleição de Israel. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito. Sabe, a nação de Israel foi escrava durante 400 anos. Aparentemente Deus havia se esquecido daquela nação escolhida, eleita, mas Deus não se esqueceu. A palavra diz que Deus não se esqueceu, que Deus honrou essa escolha, mesmo permitindo que durante 400 anos aquele povo fosse escravizado, estivesse debaixo de um sofrimento terrível. Mesmo assim, Deus continuou se lembrando da sua escolha, da sua eleição, e Deus continuou o propósito. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades e por causa disso a gente fala, não, Deus não me escolheu para isso. Deus não me chamou para pastorear. Foi um equívoco da minha parte pensar sobre isso. Porque muitas vezes nós focamos demais nas dificuldades, nas guerras que vivemos, nas lutas, nas tribulações, nas adversidades. Quando nós estamos cansados, abatidos, extenuados, então nós começamos a achar que não fomos escolhidos. Será que durante 400 anos alguém daquela nação não chegou a pensar assim? Essa história de que nosso pai Abraão foi escolhido por Deus, isso não é verdade. Olha a nossa situação. Olha como nós estamos aqui escravizados aqui, né? Então, qual foi o critério para escolher Abraão? Eu quero lhe dizer que lá em Neemias eu encontro uma resposta que, antes mesmo de eu conhecer o texto, eu já entendia dessa maneira, mas eu vou encontrar lá em Neemias, no capítulo 9, no versículo 7 e 8, uma resposta para essa minha pergunta. Neemias capítulo 9, versículo 7 diz assim: Tu és Yahvé, o Senhor eterno, o Deus que escolheu Abraão e o tirou de Ur dos caldeus, e mudou o seu nome para Abraão, dando-lhe um novo significado. Observaste, olha a resposta, versículo 8. Observaste o coração dele, observaste que o coração dele era leal a ti, e celebraste com ele uma aliança. Diga assim: Deus elegeu Abraão por causa da lealdade do seu coração. Sabe, queridos, alguns valores, elas fazem parte da nossa vida. Ainda que vivamos num ambiente extremamente hostil, extremamente errado, equivocado, nós podemos sim ter valores muito especiais. Abraão era um homem leal. Leal a quem? A quem Abraão era leal? Mas antes de ser leal a Deus, antes da escolha, ele era leal a quem? Ele era leal a Sarai, a sua esposa. Abraão era leal à sua esposa. Deus quer levantar uma nação distintiva para levar adiante sua mensagem espiritual e promover sua causa espiritual na terra. E Deus vê algo especial em Abraão e o elege entre todos da sua geração, da sua casa, transformando aquele homem no patriarca da fé, para ser o pai de uma grande nação. Por que Deus faz isso? Diga: por causa da lealdade. Olha o que diz o texto: observaste que o coração dele era leal a ti e celebraste com ele uma aliança. Deus encontrou em Abraão um homem de coração honesto, sincero, que correspondeu, ou que iria corresponder ativamente ao chamado e à vontade divina. Ele era leal à sua esposa, porque naquela época não era fácil ser mulher, ainda hoje não é. Mas naquele tempo não era muito fácil ser mulher. A questão não era se o marido ia ter outra esposa. A esposa nem estava preocupada com isso, porque era certo que este homem teria outra mulher.
A questão era se eu daria mais filhos ao meu marido do que essas outras mulheres. Abraão está sendo leal a uma esposa, sendo que ele poderia ter muitas. Mas Abraão é mais sério ainda. Abraão está sendo leal a uma mulher estéril. Um homem podia se casar com várias mulheres e ter uma descendência numerosa. Porque essa era a questão. Este homem, para ser importante, ele precisava ter uma descendência numerosa. E Abraão continua sendo fiel a uma única mulher. Num tempo onde isso não era comum, onde isso não existia. Mas pior, gente, ele está sendo fiel a uma mulher estéril. Isso é extraordinário. E Deus olha para aquele homem que mantém o casamento, que mantém a continuidade do casamento, mesmo estando casado com uma mulher aparentemente com um grande problema. Uma mulher estéril que não pode lhe dar descendência, que não pode lhe dar filhos. E talvez Abraão, no meio de toda aquela situação, Abraão tivesse já um entendimento das coisas de Deus, e talvez ele já falasse com Deus, porque o texto diz que ele era leal a ti. Olha só, observaste que o coração dele era leal a ti. Então ele já havia um nível de lealdade a Deus. Ainda que todos estivessem adorando a outros deuses, ele possivelmente estava adorando o Deus verdadeiro. Ele permanecia adorando o Deus verdadeiro. Afinal de contas, ele é um descendente de Sem, um descendente de Sete. Então ele sabia sim sobre as coisas de Deus. Ele conhecia sim, ele tinha algum nível de conhecimento das coisas espirituais. A palavra diz que ele era fiel, ele era leal a Deus. Lealdade fala de fidelidade. Sabe? A lealdade fala de uma capacidade de você ser plenamente confiável, de manter a sua retidão moral, sua honestidade, de honrar os seus compromissos. Uma pessoa leal é uma pessoa honesta, é uma pessoa que honra os seus compromissos. É uma pessoa que você confia algo nas mãos dela e essa pessoa tem o caráter de realmente ser leal nisso, de cuidar disso. Deus não poderia confiar algo tão precioso, tão valioso nas mãos de um homem que não fosse continuar, apesar das dificuldades. Pensa assim, quando Abraão sai da sua casa, quantos processos ele viveu? Olha o primeiro processo que Abraão viveu. Quando Abraão chega na terra prometida para ele, olha, Abraão, faz o seguinte, sai da sua casa e vai aí. Vai andando aí que eu vou te mostrar um lugar. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que a terra estava passando por uma grande fome. A primeira dificuldade, a fome, a escassez de alimento, uma terra seca, deserta, onde todos estão morrendo de fome. Se fosse um outro, dizia o quê? Espera aí, eu saí de um dos lugares mais férteis para viver aqui, no meio de um deserto faminto, eu vou voltar para trás. Será que se fosse um de nós, não voltaríamos para trás? Como é que eu vou viver aqui? Que loucura, como é que eu trago a minha família para viver nesse lugar? Os meus servos, a minha esposa para viver nesse lugar? Então, queridos, Deus não confiaria nas mãos de uma pessoa desonesta algo tão valioso como a formação de uma nação. Abraão seria o pai de uma nação responsável pelas questões espirituais em todo o mundo. Uma nação responsável por ser o berço do nascimento do Messias. Não é simplesmente uma nação, é a nação que seria o berço para receber o Messias, que seria o Salvador do mundo. Será que você compreende o que é isso? Deus precisava de alguém com um caráter realmente de lealdade. Uma pessoa realmente honesta, que fosse honrar os seus compromissos. Lealdade fala de fidelidade, de dedicação, de sinceridade. Não dá para confiar algo nas mãos de alguém que não vai honrar isso.
Não dá para entregar uma igreja para um pastor que não vai ser leal a essa igreja. Não dá para entregar nada na mão de uma pessoa que não tem esse caráter de sinceridade, de lealdade, de fidelidade. Qual é a mulher que quer casar com um homem infiel? Me diz aí, mulheres, quem é que quer um marido infiel? Quem é que quer uma esposa infiel? Ninguém. Então, Abraão tinha esse caráter de lealdade. Abraão tinha um caráter de fé. Fé é diferente de lealdade. Lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 2, contudo, Abraão declarou, o Todo-Poderoso, ó Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim, filho gerado de ti, mesmo será o teu herdeiro legítimo. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda, e orientou-o, olha para os céus, e conta as estrelas se é que podes, e prometeu, será assim a tua descendência, será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, versículo 6, diga comigo, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Sabe, queridos, quando Deus chama Abraão para sair da terra dele, ele já tinha 75 anos. E Sara tinha 65 anos. Eles não eram recém-casados. Eles não eram jovens, inexperientes. Ele era leal a essa esposa já por algum tempo. Já havia algum tempo que eles eram casados. Não eram mais adolescentes, né? Como os casamentos que a gente vê por aí. Não eram tão jovens, já eram um homem e uma mulher já maduros. Um com 75 anos e outro com 65. E depois de um tempo, Deus disse para ele que ele teria uma grande posteridade, que ele teria muitos povos. Mas aí Abraão, chega um momento que Abraão disse assim, Senhor, e aí? Quem é que vai ser o meu herdeiro? Quem é que vai herdar o meu nome? Vai ser um servo nascido na minha casa? E Deus disse, não, Abraão, não vai ser. Eu vou te dar filhos. O seu herdeiro vai ser um filho nascido de ti. Sabe, queridos, Deus tem grandes propósitos, grandes planos para nós, e Ele não depende do homem para realizar alguma coisa. Deus não vai renunciar ao seu plano, nem abandonar a sua obra, só porque um homem ou uma mulher não crê, ou não compreende os propósitos de Deus. Eu acredito que Deus elege alguém. Apesar disso, apesar de Deus não depender do homem, não depender da minha fé, da minha crença, do meu entendimento, porque nós queremos entender. Não, mas eu não entendo. Por que Deus está fazendo assim? Eu não compreendo o agir de Deus, eu não compreendo por que precisa ser assim. Deus não depende disso para fazer a sua obra. Porém, diga comigo, porém, Deus escolhe pessoas leais e fiéis. Ainda que Ele não dependa de pessoas para realizar o propósito dEle, Ele vai eleger aquele que tem condições realmente de permanecer leal e fiel a Ele. E é por isso que Ele escolhe Abraão. E aí Abraão já está um pouco mais avançado em idade, passa-se 13 anos após a chegada dele naquela terra, né? E ele tem um filho com a serva, e agora ele acha que está tudo bem, que agora a promessa já se cumpriu, agora ele tem um filho, mas aí chega um outro momento, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou, eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro,
Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações, e reis sairão de ti. E aí lá no versículo, isso é Gênesis 17, do 1 ao 6, e lá no 15 ele vai dizer: e determinou Deus a Abraão: a tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome passa a ser Sara. Eu a abençoarei, e também por intermédio dela te darei um filho. Em verdade, eu a abençoarei, e dela procederão muitas nações e grandes reis. Abraão ajoelhou-se, encostou o seu rosto no chão e começou a sorrir e a pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceber e dar à luz um filho? Então Abraão sugeriu a Deus: concede, pois, o Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Aparentemente parece que ele não estava acreditando muito, né? Ele ficou meio incrédulo. Tipo assim, como assim? Eu já tenho filho, eu já tenho Ismael. Deus, que história é essa? Como é que pode? Eu tenho 100 anos, minha esposa tem 90. Tem, quantos anos fala aqui no texto? 90 anos, como é que é isso? Como pode? Aparentemente parece que ele duvidou. Mas, queridos, 13 anos se passaram desde o nascimento de Ismael, 24 anos desde a chegada de Abraão na terra da promessa, e agora chega o momento em que ele está pronto para ter o filho da promessa. Agora chega o momento em que ele já provou que realmente ele é leal e ele é fiel. E agora chega a hora do filho da promessa. Não tem pressa, não. Não fica olhando para as circunstâncias e dizendo assim: não, mas se não for agora, amanhã não precisa mais. Se Deus não resolver isso agora, amanhã vai ser tarde demais. Não vai ser tarde demais. Deus sabe a hora certinha de fazer as coisas. Deus sabe o momento certo de resolver. Nós, na nossa ansiedade, na nossa angústia, nós queremos pressa. 24 anos haviam se passado. Abraão estava peregrinando na terra da promessa há 24 anos, já tinha um filho. E Deus disse: não, a minha aliança não é com Ismael. A minha aliança será com Isaque. É com ele que eu terei aliança. É dele que vai vir a nação que eu vou levantar. Seu filho da aliança ainda vai nascer, Abraão. Então, aquilo que parece inicialmente uma dúvida, né? Olha o que diz em Romanos 4:3. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Lá em Romanos 4:18 diz assim: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado, mesmo considerando tudo isso. Diga mesmo, considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Mesmo considerando todas as circunstâncias, ele não foi incrédulo.
Ele permaneceu crendo, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Muitas vezes nos falta fé para crer que Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele prometeu. É muito difícil, eu sei. Tem tantas promessas na minha vida que eu olho e falo assim, Deus, só o Senhor mesmo para fazer isso, porque os prognósticos são ruins. As circunstâncias não sustentam a minha fé. Vou lhe fazer uma pergunta, faça uma pergunta para o seu irmão. As suas circunstâncias sustentam a sua fé? Sustenta? Quando você olha para as situações ao seu lado, essas situações, elas fortalecem a sua fé ou elas te desanimam? Então fecha os olhos. Não olhe para as dificuldades, não. Se eu for olhar para as dificuldades que eu estou vivendo nesse momento, eu não subiria aqui para pregar isso, gente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se eu for olhar para as minhas circunstâncias, nesse momento, eu estaria em qualquer lugar menos aqui. Talvez eu estou pregando muito mais para mim do que para você. Porque as circunstâncias não sustentam a nossa fé. Elas não consolidam o nosso coração. Elas sempre são adversas. Elas sempre são contraditórias. Deus está dizendo, eu vou fazer. E aí você olha e fala, fazer como? Olha o que está acontecendo ao meu redor. Olha o que está acontecendo na minha casa. Olha o que está acontecendo na minha família, na minha empresa, nos meus negócios. Como, Senhor? Como pode isso? Oh, querido, Deus não precisa desse como, dessa explicação que nós queremos. Nós queremos uma explicação de como Deus vai fazer. Como é que o Senhor Deus vai me abençoar se a minha empresa está falindo? Como é que o Senhor vai me prosperar, Pai, se eu ganho uma mixaria? Oh, meu irmão, Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Deus tem as suas formas de realizar tudo que nós precisamos. Tem ou não tem? A questão é que nós somos extremamente ansiosos. Nós somos extremamente ansiosos. Hoje meu filho estava, a gente perguntando por que as eleições no Brasil, por que as urnas são eletrônicas, né? E meu filho disse, porque o brasileiro é muito ansioso, ele não quer esperar 15 dias para ter o resultado. E eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse que esperar 15 dias para ver esse resultado, realmente eu ia ficar um pouco ansiosa. E você? Você está doido para sair daqui do culto e saber quem foi que ganhou, sim ou não? Sim. Confessa, você está coçando. Teve gente que nem para o culto não veio, porque não aguenta sentar aqui e ficar aqui sabendo que as eleições, que as apurações... Imagina esperar 15 dias. Nós somos ansiosos, gente. Nós não queremos esperar nada. Nós não queremos passar por nenhum tipo de processo. A verdade é essa. E aí, quando a gente percebe que tudo ao nosso redor não está contribuindo para o que eu desejo, para o que eu espero, para o que Deus prometeu, pronto, eu entro em crise. Começo a arrancar os cabelos. Começo a entrar em ansiedade. Não é assim que acontece? Quando tudo que eu preciso, tudo que eu quero, o que Abraão mais desejava, gente? O que você acha que tinha o coração de Abraão? Qual era o desejo do coração de Abraão? Vamos lá, gente, vocês são crentes, vocês conhecem a história de Abraão. Qual era o desejo de Abraão? Qual era o que queimava no coração de Abraão? Diga ser pai. Era ser pai, gente. Ele era diferente dos homens de hoje e das mulheres de hoje. Hoje eu perguntei para um rapaz que a gente conhece há muitos anos, eu encontrei com ele lá na hora da votação, e ele com uma criança bonitinha, eu falei, e aí, vai ter mais filhos? Não, Deus me livre, isso aqui está bom demais, só um está bom demais. O povo não quer ter filhos. Naquela época era diferente. Eles não queriam ter 21 filhos, eles queriam ter 40, 50, entendeu? O desejo deles era ser um homem poderoso, era o tempo dos patriarcas, era o tempo dos clãs. Quanto mais filhos um homem tivesse, mais poderoso ele se tornaria. Abraão não tinha nenhum, gente. O que ele mais desejava era filhos, e quando ele olhava para o lado, tudo que ele via era os prognósticos. Uma mulher de 90 anos,
ele com 100, acho que o negócio não estava funcionando mais não, gente. Dormia em tenda separada, não tinha mais nem expectativa. Acho que nem uns beijinhos ele não dava mais na Sara. E aí Deus disse, você vai ser pai. Volta lá para a tenda da sua esposa. Deus, eu estou com 100 anos, como assim? A gravidade não está ajudando, Senhor. Mas a Bíblia diz que ele crê. Então ele tinha um caráter de fé. O que tinha de diferente em Abraão? Diga, ele tinha um caráter de lealdade e ele tinha um caráter de fé. Ele acreditava na palavra de Deus, aquilo que Deus estava prometendo, tomava o coração dele. Olha que texto lindo esse de Romanos, gente. Sem desfalecer na fé. Romanos 4:19. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava com 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor, comece a adorar o nome do Senhor, mesmo com todas as adversidades, comece a cantar, a adorar, comece a agradecer. Tem um livro chamado O Poder do Louvor. Alguém já leu esse livro? O Poder do Louvor? Meu Deus, a igreja está precisando desse livro. É um livro antigo. Quer dizer, não é tão antigo. É da minha época de jovem. Eu li quando jovem. Ainda sou jovem, gente. O Poder do Louvor. Um pastor americano, ele conta as experiências de vida dele quando ele adora o Senhor em todas as circunstâncias. Ele começa a adorar. O carro quebrou, bateu, acabou tudo, ele começa a adorar. Logo, logo a situação se resolve. Leia esse livro, eu te recomendo. O Poder do Louvor. Não lembro o nome do autor. Pela fé, Abraão creu na promessa de uma herança terrena. Olha só, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava se dirigindo. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A Bíblia diz que Abraão creu que ele receberia aquela terra, mas por muitos e muitos anos ele caminha naquela terra como uma terra estrangeira. O que isso quer dizer? Imagina que Deus fala assim para você, olha, vai lá para os Estados Unidos que eu vou te dar aquela nação, ela vai ser sua. E você passa anos caminhando lá como estrangeiro, sem ter nenhum documento de como é que fala, gente, o documento? De cidadania. Você não é um cidadão americano, você não tem autorização para estar lá, você está lá viajando como um gringo, como um estrangeiro, mas Deus diz que é sua e você está acreditando. É mais ou menos assim. Abraão estava num lugar que pertencia a 7 nações. Haviam 7 nações. Veja bem, gente, o território que Deus prometeu para Abraão estava ocupado por 7 nações diferentes. E ele está perambulando, peregrinando por essas 7 nações como um estrangeiro. Mas Deus está dizendo, essa terra vai ser sua. Essa terra vai ser da sua descendência. Me diga uma coisa, Abraão tomou posse da terra antes de morrer? Sim ou não? Não. O próprio texto diz que tanto Abraão quanto Jacó, quanto Isaque e Jacó, perambulou por aquela terra como estrangeiros. E hoje a terra é de Israel ou não? Quem já foi a Israel aqui? Pertence lá ao governo de Israel, aquela terra? Sim ou não? A terra que eles estão morando. Grande parte. Tem uma nação lá. Deus disse que seria deles e seria. E sabe por que toda a terra não é deles? Porque eles interromperam o processo de conquista. Porque senão todo o Oriente Médio seria deles. Mas a nação está lá, estabelecida como uma das nações mais ricas do mundo, sim ou não? A promessa se cumpriu ou não se cumpriu?
Abraão creu que aquela terra seria dos filhos dele, e foi. Pela fé, Sara creu na possibilidade de gerar, mesmo em condições muito diversas. Apóstolo, Deus escolheu só Abraão ou escolheu Sara também, gente? Você acha que a escolha era só para Abraão ou era para Sara? Deus não escolheu só Abraão, Deus escolheu Abraão e Sara. Se Sara não fosse escolhida, Deus podia ter feito da descendência o filho da egípcia. Hebreus 11:11, por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito promessa. Então não foi só o homem que creu, a mulher também creu. Talvez naquele momento, quando Deus falou com ele, olha, Abraão, deixa eu te falar uma coisa, não vai ser Ismael, vai ser Isaac. A mulher, o filho que a sua esposa vai te dar. Talvez ele tenha ficado um pouco com dúvida. E aí, nessa hora, chega a esposa crendo. 90 anos, gente. 90 anos. Olha o que diz. Ela entra para a galeria da fé. Porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Pela fé, Abraão quase sacrificou o filho da promessa. Olha que coisa louca. Aí o filho nasce de uma mulher estéril, idosa, e chega um momento que Deus diz assim, não, sacrifica, vai lá, pega Isaac, teu filho, o filho que você muito ama, leva lá e sacrifica ele para mim. Hebreus 17:11, pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaac, sua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ninguém sabia de ressuscitação naquela época, não, gente. Eles não tinham a Bíblia igual nós, e não tinha esse entendimento de que alguém poderia ressuscitar. Mas a Bíblia diz que Abraão sacrificou. Olha, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaac como sacrifício. Após ele não morreu, mas Abraão ofereceu. E só não morreu porque Deus não deixou. Então, sabe por que Deus elegeu Abraão? Diga para sua irmã aí, sabe por que Deus elegeu Abraão? Por causa de um caráter de lealdade e por causa de um caráter de fé. Quer ser eleito do Senhor? Quer ser eleito? Então desenvolva um caráter de lealdade, de persistência, de permanência. Desenvolva um caráter de fé. E ter fé é confiar no outro. Gente, analisa. Deus chega para Abraão com mais de 100 anos e diz, olha, pega o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, vai lá e sacrifica ele para mim. Abraão poderia ter questionado, Deus, o senhor ficou doido? Pirou? O senhor fala para mim esperar, eu espero mais de 25 anos. E aí o senhor quer sacrificar meu filho? Eu já estou com 100 e lá vai pedrada. Ele devia ter no mínimo, querido, no mínimo, uns 114 anos. Abraão não era uma criancinha, Isaac não era um bebezinho quando Deus pediu para ele sacrificar ele, não, ele já era um adolescente. Se quando ele nasceu Isaac tinha 100, agora ele tinha uns 114. A mulher que tinha 90 já estava com 104, por aí. E aí, será que tem entendimento nisso? Será que há acordo nisso? Então, fé fala de confiança. Diga comigo, fé fala de confiança. Então, eu entendo, o apóstolo pode trazer mais evidências para você, mas, no meu entendimento, essas duas coisas são as evidências, para mim, da eleição. É quando Deus elege Abraão. Por que Deus elege Abraão? Por causa dessas duas coisas. Fidelidade, fé, lealdade. São essas coisas que atraem o coração de Deus em Abraão e faz com que Deus o eleja como pai da fé, como pai da nação de Israel, como pai de toda uma nação espiritual.
como responsável pela bênção de todas as pessoas. Amém? A promessa. Qual foi a promessa de Deus para Abraão? O que Deus prometeu? De certa forma, nós já até falamos. Primeiro, Deus prometeu que ele seria um povo numeroso. Eis que farei de ti um grande povo. Segundo, Deus prometeu: engrandecerei o teu nome. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Abraão iria se tornar conhecido para milhões de pessoas, como um dos grandes personagens da história da humanidade. Quem não quer isso, gente? Reconhecimento, fama, me fale aí. Seja sincero. Imagine o seu nome se tornando conhecido no mundo inteiro. Como um personagem único, singular. Ele se tornaria o pai dos fiéis, o progenitor de várias raças, principalmente da nação de Israel. Ele foi o mais proeminente membro da genealogia do próprio Messias. Foi isso que Deus prometeu para ele. Deus o elegeu e Deus fez a ele uma promessa. Mas para que a promessa se cumprisse, houve a renúncia. Deixa eu lhe falar, você nunca será usado por Deus, você nunca fará parte do propósito de Deus, eu nunca farei parte de um grande propósito de Deus, se nós não estivermos dispostos a renúncias. A renúncias. A promessa era grande, mas a renúncia também era grande. Ele teve que renunciar. A chamada de Abraão, querido, era uma chamada missionária. Deixa eu lhe falar, apenas a metade dos missionários permanece no campo mais do que o primeiro termo, mais do que 3 a 5 anos. O missionário é chamado, ele vai para o campo, eu já fui para o campo missionário, já passei 2 anos no Amazonas, e tinha dia que eu falava, o que eu estou fazendo aqui? É muito difícil cumprir uma missão. A maioria não fica mais do que 5 anos no campo missionário. Esperando uma promessa, Abraão ficou 24. Porque não é fácil arrancar todas as raízes e começar tudo de novo. Imagina que do dia para a noite, você tem que pegar tudo que você tem e ir para um outro ambiente. É fácil você sair da cidade que você está, você tem emprego, você tem empresa, você tem apego emocional, você tem casa, e de repente Deus fala, não, é para você deixar tudo e sair daqui. Arranca suas raízes daqui, você vai começar de novo, em outro lugar. Alguns aventureiros gostam de fazer isso. Alguns muito zelosos, né? Muito religiosos, podem até fazer isso inicialmente, mas não conseguem permanecer. Então não é fácil iniciar de novo, começar tudo de novo num lugar estranho, diferente. Não é fácil. E olha o que Deus disse para Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra. Se Deus lhe mandar sair da tua terra hoje, sai do Tocantins, sai do Brasil. Eu tenho uma obra para você lá na África, deixa tudo para trás. É bonito, romântico ler que Abraão saiu da terra dele, né? Você já parou para pensar o que ele deixou para trás? Você sabia que Abraão era um homem tão importante a ponto de ter negociações financeiras com o rei da Babilônia? Ele não era qualquer um. Ele sai de um ambiente extremamente favorável aos seus negócios. Sai da tua geografia, sai da tua terra, deixa a tua cultura, deixa seus costumes. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança essa terra. Foi eu, Abraão, que tirei você de lá, eu vou te dar outra coisa. Ainda que você vai morrer e não vai tomar posse, mas sua descendência vai. Diga assim, Abraão teve que renunciar à sua terra. Sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, Abraão. Ah, apóstolo, isso é fácil. Parente é a pior coisa que tem, só dá trabalho.
Será que você pensa assim? Parente pode ser ruim, mas na hora da dificuldade, quem te socorre são eles. Na maioria das vezes, quem está com você na hora da dor é seus parentes. Sim ou não? É sua família. Ai, família só dá trabalho. Eu tenho um cunhado que ele gosta de brincar aqui para parente. Né, Denise? Como é que é? É assim, é? Aqui para parente. Mas ele é a pessoa que mais gosta de reunir os parentes. Anualmente, ele faz a festa de aniversário da minha sogra e quer que a parentela toda esteja lá. Daqui a pouco vai ter 400 pessoas naquele negócio lá, Denise. Nós vamos dormir onde? Em cima daquelas árvores. Então, talvez você pense assim, deixar parente é fácil. Você já viu aqueles memes na internet? Você trocaria o seu irmão por uma bicicleta? Por uma bicicleta não, mas por um carro, sim. É uma brincadeira. Mas a verdade é que muita gente não se dá com a sua família. Não era o caso de Abraão. E deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez na sua juventude, na sua falta de experiência, você deixa para trás a sua família. Mas a relação consanguínea é muito forte. Muito forte. Um dia você vai voltar para eles. Família é importante. Dá sentido à nossa vida. Família nenhuma é perfeita. As melhores famílias têm problema, mas é família. Deus é um Deus de família, queridos. Trate de se reconciliar com sua família e viver bem com a sua família. Fácil não é. Nós temos pessoas na família que sempre vai nos entristecer. Sempre vai ter alguém que vai nos entristecer, sim ou não? Ou é só eu que tenho alguém que é um espinho no meu sapato? Ninguém tem uma pessoa assim difícil na família? É só eu? Quem tem uma pessoa difícil na família? Eu já ouvi alguém dizer assim, toda família tem alguém assim, não é? Mas olha, Abraão teve que renunciar à parentela e à casa do seu pai. Sair do lugar de segurança, sair do lugar de proteção, do lugar de conforto. E vai na confiança, meu irmão. Deixa a casa do seu pai, vai na confiança. Vai para o lugar aí que eu vou te mostrando onde é que você vai chegar. Casa do papai, né? Lugar de segurança. Lugar que você dorme até tarde. Lugar que você não sabe o preço da energia, o preço do aluguel, o preço da água, o preço do supermercado, né? Os filhos casam e aí começam, meu Deus, é caro demais. Quando estava na casa do papai, né? Quando estava na casa do papai, pega o cartão da mamãe, vai fazer uma compra para o almoço, para fazer um churrasquinho. Ai, mãe, pelo amor de Deus. Isso é muito pouco, vamos comprar mais. E agora, quando o cartãozinho é seu mesmo? Como é que é? Como é que é o negócio? Casa do papai é lugar de segurança. Você sabia que a maior parte dos jovens socialistas tem um pai capitalista? São socialistas só de discurso, são hipócritas. Porque está com um celularzinho, iPhonezinho na mão dizendo que é socialista. Está morando em mansões dizendo que é socialista. Mas está na casa do papai, tem de tudo. É fácil ter um discurso hipócrita, sim ou não? O papai está pagando tudo, a mamãe está pagando tudo, aí é fácil. É fácil ser contra o governo, contra a família, contra o Estado, contra tudo. Por quê? Porque tem alguém que está pagando a conta. Agora sai da casa do papai. Vai viver seus custos para você ver como o negócio muda, como o discurso muda. Né? Muda na hora. Então, Abraão teve que renunciar à sua casa, seu pai. Abraão teve que renunciar ao que era mais importante para ele, teve que renunciar a seu filho. Deixa eu te falar uma coisa, não existe propósito sem renúncia. Não existe. Se você não está pronto para renunciar a alguma coisa, você não está pronto para cumprir o propósito de Deus. Vamos ficar de pé?